Marcelo, geógrafo e pedagogo e um apaixonado pela educação. Hoje eu vou gravar um vídeo muito interessante que fala sobre o ensino da geografia na educação infantil. Algumas pessoas me perguntam, poxa Marcelo, mas na educação infantil? Sim, inclusive está na Base Nacional Comum Curricular. Então, a geografia, ela não só pode, como deve ser ensinada na educação infantil. A gente tem que entender que mesmo não sendo uma disciplina, né, se você na educação infantil ele não vai ter a disciplina, eu estou falando para você ali de 0 até 3, 4 anos, não vai ter a geografia como disciplina. Mas a geografia, ela vai ajudar principalmente os nossos alunos a começarem a entender um dos principais conceitos da geografia, que é o conceito de lugar. As diferenças entre os lugares, o respeito no lugar que ele convive. Então, isso a gente começa a trabalhar lá desde pequeno com esses alunos. Esse vídeo a gente está gravando especialmente aí, né, para as licenciadas, né, as graduandas na licenciatura de Geografia e de Pedagogia. Saber que sim, a geografia ela pode e não só pode, como deve ensinar. Marcelo, tem algo, como é que está escrito na base, né, nacional comum curricular? Ela fala o seguinte, ó, a educação geográfica contribui para a formação do conceito de identidade, expressa das diferentes formas, né? A compreensão perspectiva da paisagem que ganha significado à medida que é observada. Nota-se a vivência dos indivíduos e da coletividade, nas relações entre os lugares vividos, nos costumes que resgatam da nossa memória social, a identidade cultural e na consciência que somos sujeitos das histórias, distinto um dos outros e, por isso, convictos das nossas diferenças. Então, isso está lá na BNCC de 2017. Então, para você ver que sim, né, todo o ensino da geografia, ele começa lá na educação infantil. Quando eu começo a trabalhar com meu aluno, claro, de uma forma lúdica, de uma forma mais prazerosa, eu começar a falar, por exemplo, descrever o espaço que ele está, o lugar que ele convive, para que ele possa entender primeiro e conhecer, né, cada um dos elementos que acabam formando o seu espaço. E aí depois você vai ter ali a habilidade de levar esse grupo de alunos para um outro lugar, na mesma escola. E aí nós temos uma outra paisagem, outros elementos que vão compor aquele lugar. Você pode também começar a fazer o ensino, por exemplo, né, da alfabetização cartográfica, né? O ir para o norte, né? O ir para o sul, para o leste, para o oeste, não pensando em memorizar, mas pensando em se deslocar pelo espaço e fazer o aluno, né, perceber através, por exemplo, de uma música. Você pode compor uma música bem simplesinha, vamos para o norte, vamos para lá. Simples, 2, 3 palavras, eles vão cantando e vão seguindo para o norte, né? E aí depois você pode levar eles para ver o nascer do sol, para ver o pôr do sol, para observar o sol. Então, são elementos da paisagem e são elementos geográficos. E aí você começa a trabalhar com esse aluno. Então, a geografia, ela é fundamental, né, para a gente, principalmente, né, fazer com que os nossas crianças eles comecem a ter, né, uma noção de respeito, uma noção de cidadania. Para eu respeitar alguém, eu tenho que, primeiramente, respeitar o lugar e conhecer o lugar que eu estou inserido. Todos os elementos que compõem aquele lugar. E depois, saber que o meu local no espaço, ele não é um local meu exclusivo. O homem, ele não vive só, ele vive em grupo. E aí você pode utilizar a ludicidade, você pode contar uma história, né? Você pode fazer de várias formas para conseguir pequenos objetivos aonde a gente vai conseguir ajudar na formação desse aluno desde cedo. Sim, é muito importante a gente ter esse pensamento. Segundo aqui, de acordo com a BNCC, né, os eixos estruturantes da educação infantil, eles têm que ter como grande objetivo as interações através do quê? Das brincadeiras. Então, o objetivo da aprendizagem, né, ele tem que assegurar 6 direitos. Então, ele fala lá, o conviver, o brincar, o participar, o explorar,
o expressar e o conhecer-se. Então isso está lá na Base Nacional Comum Curricular e a gente tem que entender que tem que oferecer, né, proporcionar isso aos nossos alunos no ensino da geografia. São estabelecidos assim 5 campos de experiência, né, de acordo com a faixa etária. O primeiro é o eu, o outro e nós. Esse é o primeiro. O segundo é corpo, gesto e movimento. O terceiro, traço, som, cores e formas. O quarto, escuta, fala, pensamento e imaginação. E o quinto, que seria espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Então, sabendo cada um desses campos, sabendo, né, todas ali as regras que são estabelecidas que a gente deve oportunizar aos nossos alunos, isso começa a dar mais clareza a todo professor de geografia que trabalhar na educação infantil. Vários autores acabam afirmando, né, que sim, na primeira etapa da infância, a criança ela já é capaz de entender o lugar que ela vive, né? Como é o seu lugar no espaço? Os lugares que ela vai, por exemplo, brincar, que ela vai interagir, o lugar que ela passa a maior parte do tempo, seja a sala de aula ou a casa dela. Então é mais do que necessário o professor conseguir oportunizar aos seus alunos, né, de terem acesso, principalmente, né, a lugares diferentes e através da ludicidade, da contação de histórias, de brincadeiras, de músicas, de um modo geral, a gente consiga promover nesses alunos uma forma de pensar um pouquinho mais crítica. Marcelo, eles são muito novinhos. Sim, você não vai exigir isso de forma tão complexa, mas você vai começar a conversar, você vai começar a contar histórias. Então, na educação infantil é fundamental trabalhar primeiro a ludicidade, sim, né? Que ele brinque, ele entenda, ele respeite, ele tenha a noção do lugar, por exemplo, do espaço, né? O que é o território dele. A gente tem que entender isso e também trabalhar com contação de histórias. Então, trabalhando, contando histórias, né? Fazendo caretas, porque o corpo ele fala. Então, você tem que falar com o corpo, falar mais alto, falar baixinho, fazer uma expressão, contar a importância, às vezes despertando um sorriso, às vezes, né, fazendo ele ficar um pouco mais curioso. Então, são metodologias que são fundamentais para você ter sucesso no ensino da aula de geografia. Que você pode montar uma pequena horta e ali você vê todo o desenvolvimento daquelas plantas. Você pode fazer inúmeras estratégias. Eu cito aí uma das minhas aulas de metodologias sobre o famoso QR Code, né? Que é aquele código que tem lá dos produtos, aquele código de barra, você bota o celular, lê, você pode colocar esse QR Code nas plantas, a origem, né, que ela veio, né, quais são ali as vitaminas. Ah, Marcelo, mas eles são muito novinhos, não vou entender. Você vai conversar, contar uma história. Aqui tem bastante vitamina C. Isso deixa a gente bem forte, né? Essa plantinha, ela é originária, né, de um local bem distante. Veio lá do continente africano. E você começar a contar histórias e todas essas relações do homem com o espaço. Um outro, né, objetivo marcante que fala, né, da geografia, nessa referência curricular nacional, ele fala lá, né? Interessar-se e demonstrar curiosidade pelo mundo social e natural, formulando perguntas, imaginando soluções para compreendê-lo, manifestando opiniões próprias sobre os acontecimentos, buscando informações e confrontando ideias. Então, quando você passar para os seus alunos alguns dos conceitos, né? Por exemplo, uma paisagem, você mostra uma imagem, né, para os seus alunos. Crianças, uma imagem lá bonita. E aí você começa a falar da importância, né, de ter acesso àquela imagem, né, de ter acesso a esse local. E como que a gente pode fazer para que esse local, né, a gente tenha acesso a essa paisagem por muito tempo, que o homem ele acabe não degradando a questão do lixo, a questão do consumo, a questão, né, da produção industrial, do desmatamento. Você faz essas relações e aí vai fazendo que os alunos, mesmo crianças, eles acabem ali pensando de uma forma mais crítica. Existem alguns autores que eu vou citar, né, Vidal, Gomes e Berbati, que eles acabaram escrevendo sobre isso, que o ensino de geografia ao longo da educação infantil, ele deve proporcionar aos alunos, né, a construção de alguns conhecimentos. Dentre esses conhecimentos, eles falam, né, de alguns são mais importantes. Primeiro, a questão, a territorialidade. Nós temos a questão do tempo, né?
o espaço. Então, o espaço é onde as coisas acontecem, o tempo quando acontece. Ele fala ainda da paisagem, como já nós falamos para vocês, a importância de brincar, né? Também trabalhar a questão do ambiente e da sociedade. E, obviamente, do respeito ao próximo. O objetivo desse vídeo é fazer você pensar que a geografia ela está presente no nosso dia a dia. Então, sim, é na primeira infância que a gente deve ter esse objetivo de proporcionar aos nossos alunos o primeiro contato com alguns conceitos, principalmente o conceito de lugar, e saber o seu lugar no espaço. Então, é nesse momento que a gente vai começar, de uma forma lúdica, conseguir fazer o aluno pensar. E pensando do seu jeito, da sua forma, e também tentar ensinar ele, né, quais são as possibilidades de interpretação do mundo. E nunca esquecendo que a gente está trabalhando, né, com a primeira infância, de 0 a 3, 0 a 4 anos. Então, além da ludicidade, a música, contar histórias, né, não ficar querendo dar aula dos conceitos geográficos, mas falar do lugar, do espaço, das relações, da natureza, dos animais, do tempo, do clima, da importância de chover, da importância de se ter sol, da importância do solo, né, de não jogar lixo no chão, de saber o lugar adequado, de não ser consumistas. Esses conceitos, mesmo muito pequenos, dá para se trabalhar. Você vai falar. Obviamente que vai chegar um determinado momento que ele vai começar a entender. Além de fazer essa canção, trabalhar com a ludicidade e a contação de histórias, você tem que proporcionar a esse aluno ele conhecer diferentes lugares. E sempre questionar quando você vai caminhando com essa turminha, né? Você levar para ele e falar daqueles lugares. Que lugar que é esse? E contar um pouquinho a história daquele lugar. E aí ele começa a entender os diferentes ambientes. Então isso também é fundamental, né, por ensino da geografia. Outro detalhe importante é a questão, como eu falei, das plantas e dos animais. Então, eles terem contato com isso. Eu sei que animais é mais complicado às vezes numa escola, mas ensinar para eles a importância de cada uma das espécies, né, em toda a nossa biodiversidade mesmo. Também é importante a gente fazer toda uma exploração, né, todo um trabalho com as habilidades motoras, né? Então a gente pode trabalhar ali, né, desde com brinquedos, né, desde com caminhos, por exemplo, ali na sala você vai fazendo, e ele vai entendendo, por exemplo, que tem ali uma cidade, você faz uma rua, dele passando, né, dele esperando, dando a vez para outra pessoa, conceitos de cidadania, né, o respeito, e que a gente precisa muito. E claro, que desde cedo você pode trabalhar isso, e isso, querendo ou não, é o ensino da geografia. Algumas pessoas me perguntam, quando eu vou dar as minhas formações, se eu tenho que, né, ou posso fazer, né, toda uma alfabetização cartográfica na educação infantil. E eu falo para vocês que sim, não só pode, como deve. Então, se você tiver ali a possibilidade de ter, né, uma bola, um globo, construir um globo com seu aluno, né, ou então pegar um globo pronto, e aí você contar isso em forma de história. Você pode ter, né, fazer vários planetas, mostrando qual é o nosso planeta, a distância dele. Você pode fazer um olhinho em cada um, fazer uma forma mais lúdica do Sol, da Terra, de Plutão, né, dos planetas em si, a distância, essa é a Terra, e aí contando isso em forma de história. Para, claro, ele entender depois, né, nessas dimensões, que esse é o universo e dentro desse planeta, daí você pode mostrar, né, os continentes. E aí você vai passando dentro dos continentes até ele ter essa dimensão do espaço, né? Então entendendo do globo e também no mapa. É óbvio que os conceitos de globo, de mapa, de projeções, que esse é o conceito na cartografia, isso você não vai falar. Mas ele entender, digamos assim, esses elementos, né, ele vai começar ali a perceber, né, a forma do nosso planeta, né, o que é um mapa, mostrar para ele aonde ele mora, aonde se localiza. E assim a gente vai começar alfabetizando ele na forma cartográfica. E tenha a certeza, a geografia ela tem um papel muito significativo
na evolução e na formação dos nossos alunos. Eu espero que você tenha gostado. Esse é o nosso vídeo sobre a geografia na educação infantil e eu vejo você na próxima semana com mais um vídeo aqui no canal Geografia Irada. Se eu te ajudei, aquele like. Se você gostou também, se inscreva no canal. Até mais!